Todo mundo já sonhou com algo incrível, que é milionário, que conseguiu o carro ou a namorada dos seus sonhos, ou até mesmo que tá voando. Mas o alarme toca, você acorda e não lembra de mais nada. Só fica com aquela sensação de ter sonhado com algo incrível. Mas e se existisse um aparelho capaz de resolver isso? Que sempre que você sonha, ele registra esses momentos para você revisitá-los depois. Você pode revisitar através de fotos os sonhos que você teve com sua antiga escola que amava, uma casa antiga que já morou, do céu azul enquanto você voava entre as nuvens. Mas espera, quem é esse cara? Somno Dreamviewer é um aparelho fantástico criado pela Somno Microtechnologies que permite você registrar os seus sonhos enquanto dorme e permanecer mais consciente enquanto experiencia eles. O problema é que muitos relatos começaram a surgir sobre alucinações e sonhos acordados que muitos usuários estavam experienciando, e também o número de pesadelos aumentaram drasticamente em todo o país. Mas tudo bem, são apenas sonhos que estão na sua cabeça, eles não podem te machucar. Ou será que podem? Oi, eu sou o Laut e hoje vamos entender toda a história de Somno Dreamviewer, um analog horror que tem um público bem pequenininho, mas uma história extremamente boa. E começando com a primeira fita, a gente tem um guia do usuário e uma visão geral do produto, para entender melhor como ele funciona e os cuidados que você deve ter. E explicando o que é um Dreamviewer, ele é um aparelho que escaneia o seu cérebro enquanto você dorme, gravando e armazenando dados do seu córtex visual. Para você começar a usá-lo, primeiro passo, você precisa ir dormir e ter um sonho. E a partir daqui, o Dreamviewer vai começar a gravar as imagens do seu córtex visual, e quando você acordar, as imagens vão estar prontas para serem impressas. E esse é um relato de um dos usuários do Dreamviewer. E a fita termina com algumas perguntas e respostas, como o porquê das fotos do meu Dreamviewer estarem embaçadas ou manchadas, e eles explicam que o sono profundo ajuda a clarear as imagens, e que se o seu sono REM estiver instável, isso pode afetar as fotos. Então, quanto melhor for sua noite de sono, melhor as imagens vão ficar. Também perguntam sobre o porquê das fotos estarem em preto e branco, e eles explicam que é difícil o Dreamviewer analisar o espectro de cor do córtex visual. E para finalizar, perguntam por que eles experienciam pesadelos. Alguns sonhos desagradáveis são normais. Quando experienciamos um pesadelo, é importante manter na cabeça que as coisas que você testemunhou não são reais, está tudo na sua cabeça. Se você tem experienciado um aumento na frequência de pesadelos, pare de usar o Dreamviewer. Se os pesadelos não pararem mesmo após você deixar de usar o Dreamviewer, ligue 1-800 para falar com o físico dos sonhos licenciado sobre supressores de sonhos. Certifique-se de ligar imediatamente. Meu Deus, o que foi isso, cara? Entenderam quando eu disse que essa história era muito boa? Logo na primeira fita a gente já tem isso, mas agora falando do que rolou, ficou bem na cara de que tem muita coisa escondida nesse vídeo. Como no passo a passo que a fita nos dá, que em um frame a imagem muda e o símbolo que era uma lua para representar os sonhos virou um olho. E na legenda, ao invés de falar o usuário vai dormir e tem um sonho, para o usuário vai dormir e tem um pesadelo. E esse olho que apareceu, eu assumi que ele não representa só os pesadelos, mas sim alguma coisa a mais. Porque naquelas perguntas e respostas, por um framezinho aparece este texto aqui: nós estamos presos na sua mente esperando você retornar. Então esse olho não representa só os pesadelos, mas também as entidades que estão presas nas nossas mentes. Ou será que essas entidades é que causam os pesadelos? E será que aquela criatura que o Charles viu no seu sonho seria um deles? E falando sobre esse sonho bizarro do Charles, todo o sonho dele foi estranhíssimo, mas o que mais me chamou a atenção foi como ele de alguma maneira sentia um parentesco com essa criatura. A gente já tem uma teoria sobre o que seria esse bicho, mas não tem como saber o que seria esse parentesco que ele sentiu. E agora, indo para a próxima fita, ela começa com um aviso para os usuários do Dreamviewer. Se você ou um ente
querido foi diagnosticado com paralisia do sono, terrores noturnos, alucinações de sonhos acordados, síndrome de pesadelos permanentes ou qualquer transtorno relacionado a pesadelos em decorrência ao uso do Dreamviewer ou algum outro produto da Somno Microtechnologies, você pode ter direito a uma compensação financeira. O aumento de transtornos relacionados a pesadelos só tem aumentado nos últimos anos. Usar aparelhos que afetam o cérebro pode ter colocado os seus sonhos em perigo, resultando em medo, desespero, ansiedade e pânico. Em casos mais raros, o uso desse aparelho resultou em consequências mais graves. Não demore, ligue para o número na sua tela para uma consulta legal e gratuita e um pacote de informações. Nós sabemos que seus sonhos são importantes para você. Essa corrupção de mentes não vai sair impune. Para aqueles já afetados por pesadelos, nós recomendamos urgentemente o uso de supressores de sonhos. Logo após isso, é mostrado o Easy 12, que é um supressor de sonho de dose máxima. Porém, isso acontece. Relief from your worst nightmares. Essa fita revela muita coisa pra gente. A principal delas é que o uso do Dreamviewer tem afetado um país inteiro, fazendo com que todo mundo não pare de ter pesadelos. Chegaram até a criar um grupo contra a Somno, o Sindicato dos Sonhadores Livres, e eu acredito que tenham sido os responsáveis por esse anúncio. Mas com certeza o mais bizarro dessa fita é esse final. Mas traduzindo aquela frase final, ela fica assim: como cachorros perdidos, eles nos seguiram até nossa casa. Agora a casa é deles. Uma ferida aberta que nunca irá curar. Não dá pra saber ao certo quem tá falando essa frase, mas eu acredito que seja uma das entidades dos nossos sonhos. E quando ela fala, como cachorros perdidos, eles nos seguiram até nossa casa. Agora a casa é deles. Ela pode estar falando sobre os usuários do Dreamviewer, porque vamos considerar que nossas mentes são de fato um outro mundo. E essas entidades vivem lá. E elas são responsáveis pelos nossos sonhos e pesadelos. Então nós, humanos, fomos atrás de saber mais sobre nossos sonhos e da capacidade do nosso subconsciente. Então, como cachorros perdidos, a gente entrou nesse mundo e seguimos o caminho de entender mais sobre nossos sonhos. E agora que já estamos aqui e conseguimos registrar cada momento que passamos nesse mundo, a gente não vai embora daqui. Então essas entidades têm que dividir o seu mundo com a gente agora. E isso explicaria porque tem tanta gente tendo pesadelos descontrolados, porque essas entidades não querem receber visita toda noite. Então elas estariam fazendo de tudo para afastar a gente. Mas não bora perder muito tempo com essa fita, porque a melhor parte tá chegando. Na terceira fita, ela tem o tema de interpretação de sonhos focado em localidades. Desde que o homem sonhou, ele tem perguntado para si mesmo como nossos sonhos se relacionam com a vida acordada, o que pode ser aprendido através dele. Com essa série, nós iremos introduzir você para um método de interpretação de sonhos desenvolvido pela Somno. Lugares possuem um papel importante na nossa interpretação dos sonhos. Frequentemente, sonhos contêm locais do nosso dia a dia, mas de vez em quando, nós vemos paisagens nascidas da pura fantasia. E a partir daqui, ele começa a listar lugares que as pessoas sonham frequentemente, como sua casa ou algum outro lugar que você viveu na infância. Afinal, você passa a maior parte do tempo na sua casa, então por que no sonho seria diferente? Mesmo que de vez em quando algumas partes da sua casa sejam transportadas para lugares estranhos, sua casa sempre será sua casa. Ou então sonhar com o céu, já que sonhar que está voando tem muita ligação à confiança pessoal em conquistar seus objetivos, ou até mesmo com o trabalho, já que o estresse de passar o dia todo trabalhando pode afetar o seu sono. Mas lembre-se, no seu sonho você sempre pode se demitir, ou então com um labirinto, já que sentimentos de culpa ou dúvida podem levá-lo ao labirinto. Você vê os outros presos com você, marchando para o centro infinito, correndo do seu passado e indo para um futuro incerto. O labirinto prende a todos nós. Você já esteve aqui antes e você vai estar aqui de novo.
escola? Afinal, o que pode ser pior do que um labirinto macabro? Essa terceira fita é sem dúvidas a minha favorita. Mas vamos então no que importa, que é esse labirinto que apareceu. Ele comenta que sentimentos de culpa ou dúvida irão levá-lo ao labirinto. E também comenta sobre outras pessoas presas por você que estariam marchando para o centro infinito. Mas quem seriam essas outras pessoas? Seriam as entidades do mundo dos sonhos ou então realmente outras pessoas? Mas se forem humanos, como que eles estão nos meus sonhos? Então todo mundo sonha junto nesse lugar? E o que mais me pega é que ele fala aqui: o labirinto prende a todos nós. Você já esteve aqui antes e vai estar aqui depois. E segura que eu já vou falar disso. Depois a tela é cortada e aparece várias imagens com a legenda que parece que é alguém falando com a gente. Você sempre esteve aqui. Confortar outros no caminho é desanimador. O labirinto existe dentro de todos nós. Esquecer é um conforto silencioso. Você sempre será observado de cima. O tempo é uma massa sólida de ferro. Sua casa é o ponto central. Coloque as palmas de sua mão no metal frio. Adoecer é o seu jeito de viver. Apodreça em um sonho de acordar. Lance sua carne quente em dentes de ferro frio. Você sempre esteve aqui. E em seguida a fita volta ao normal. Gente, antes de eu comentar sobre a loucura que foi isso daqui, eu preciso explicar uma coisa pra vocês. Antes dessa coisa falar com a gente, a tela dá uma bugada e por um frame o título troca para The Black Iron Prison, ou a prisão de ferro negro, que é um conceito real e que é muito complicado, mas tem muita coisa a ver com nossa história e com esse labirinto. A prisão de ferro negro seria um mundo do subconsciente que limita a todos nós. Para simplificar, pense na ideia de uma Matrix, mas ao invés do sistema colocar a gente em um mundo ilusional, nós mesmos nos colocamos nesse mundo. Philip Kindred foi um autor de ficção científica que explorava vários temas como religião, outras realidades e a natureza humana. E em Vales, uma de suas obras, a expressão prisão de ferro negro é usada para representar uma realidade falsa e opressiva na qual as pessoas estão presas. Essa prisão mental é descrita como algo que obscurece a verdade e mantém as pessoas em um estado de confusão. Philip acreditava que essa realidade ilusória era comandada por uma entidade divina ou extraterrestre. E essa prisão foi um sistema projetado para nos impedir de conhecer nossa verdadeira natureza. E a razão pela qual não sabemos sobre esse sistema é que ele opera em um nível inconsciente. Eu expliquei tudo isso porque dá pra perceber que o criador desse Analog Horror se sustenta muito nesse conceito da prisão, o que faz muito sentido, já que como a prisão de ferro seria algo do nosso subconsciente, os nossos sonhos estariam ligados diretamente com ele. E lembra do que eu falei antes sobre o labirinto prender a todos nós e que já estivemos nele antes e vamos estar nele depois, então teoricamente nós sempre estamos nele? A prisão de ferro é a mesma coisa. Todos nós estamos aprisionados e sempre estaremos, porque não tem como escapar dela. E o mais interessante é que o Felipe acreditava que essa prisão era comandada por alguma entidade, alguma criatura de outro mundo. E nessa fita, ela fala que sempre estaremos sendo observados de cima. E aí mostra esse bicho na moita e esse olho gigante no céu. Com tudo isso que vimos até agora, a gente já consegue ter uma noção melhor do que tá acontecendo. Graças ao Dreamviewer, os humanos estavam conseguindo acessar cada vez mais o mundo do subconsciente, ou a prisão de ferro negra. E dentro dela a gente começou a vivenciar conscientemente o que era apenas pro nosso subconsciente passar, que seria aquele labirinto. E vendo que tinha gente fazendo o que não devia, as entidades da nossa mente começaram a nos punir para que não voltássemos lá e víssemos a verdade. Por isso que apenas os usuários do Dreamviewer começaram a ter distúrbios relacionados a pesadelos, porque eles estariam a um passo de descobrir a verdade escondida pela prisão de ferro. Então é isso, perfeito! Já descobrimos os mistérios desse Analog Horror. As pessoas começaram a ter mais pesadelos e alucinações por causa do Dreamviewer e das entidades dos nossos sonhos. E quer saber, no final nem importa tanto, porque tudo isso rolou no nosso subconsciente e na nossa cabeça. Então nada disso é real e nem pode machucar a gente. Não pode machucar não, né? Na próxima fita ela começa perguntando se algum ex querido meu vem sofrendo de alucinações de sonhos acordados. E em seguida mostra uma lista de pessoas que vem sofrendo dessas alucinações há alguns meses. Começando com Marco, de 28 anos, que vem sofrendo de alucinações há 4 meses. When I drive to work, it follows me. When I look up at it, I can feel its claws sink into my chest and devour me. I try not to look at it anymore, but I know it's there. I can hear its wings beating even over the engine of my car. I can feel it staring at me through my apartment walls. A próxima é Helena, de 34 anos e vem sofrendo de alucinações há 7 meses. I see it every day, somewhere in the corner of my eye. At the store, I'll see it slither past the end of the aisle as I turn the corner.
In the car, I'll see it in the rearview mirror, curled around my headrest. At home, I'll hear its scaly belly dragging along my roof just feet above my bed. E a última, a Carol, de 62 anos, que vem sofrendo de alucinações há 20 meses. My husband tries to get me to open the front door sometimes. He'll be home from work, bringing back groceries, or trying to see the kids again. He'll scream, cry, plead, even fly into a rage when I don't answer him for hours. I don't look through the peephole anymore. I know it's not him. I buried him last year. E a fita finaliza comentando sobre pontos de ajuda espalhados pelo país inteiro para ajudar especificamente quem sofre dessas alucinações e que é preciso procurar ajuda o mais rápido possível. E mais uma vez é comentado que essas alucinações não são reais e não podem te machucar, desde que você não acredite nelas. The entities that you see are not real. They cannot hurt you as long as you don't believe in them. Já é bizarro o suficiente eu ter alucinações de criaturas nas paredes da minha sala ou no cano da minha visão, e agora eles falam que elas não são reais desde que eu não acredite nelas? O que mais vocês estão escondendo aí, hein? E é claro que esse anúncio foi feito pelo Sindicato dos Sonhadores Livres, então a gente já sabe que as coisas estão piorando pouco a pouco. Mas como tudo que tá ruim pode piorar, a fita termina nos mostrando isso. Amigão, essa coisa pode machucar pra caralho. A gente acabou de ver uma senhorinha sendo atacada pelo ex-marido morto e que teoricamente era pra ser só uma alucinação, mas a gente claramente viu ele no vídeo e claramente viu que ele quebrou a porta. Então se a gente conseguiu ver uma alucinação que veio de um sonho conseguir se materializar no mundo real e atacar alguém, isso só quer dizer uma coisa, que de algum jeito o mundo dos sonhos está se sobrepondo à nossa realidade. E o problema é que só tá começando, porque a gente só viu o caso isolado da Carol que foi atacada, mas pensa na quantidade de gente que usa esse produto, centenas e milhares de pessoas espalhadas por um país inteiro que usaram durante anos o Somnium Dreamviewer e que agora estão sendo atormentadas por essas entidades. O único resultado que eu consigo ver para essa história é puro caos, mas iremos ficar por aqui. Essa história é muito grande e não tem condição de eu fazer tudo em um vídeo só, então eu vou dividir essa Analogue Horror em dois. Então fiquem ligados aqui no canal porque logo logo eu vou postar a segunda parte. Comentem o que vocês acharam, também comentem teorias sobre essa Analogue Horror e também comentem sobre outras séries pra eu trazer aqui pra vocês. E mais uma vez, fiquem de olho porque logo logo tem a parte 2, viu? Fica de olho. E é isso, fiquem bem, até a próxima e tchau.